Graça e paz, pessoal. Bom dia que o Galo já cantou. Você está feliz com Cristo? Que bom. Seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão na palavra de Deus aqui para abençoar e edificar o meu e o seu dia. Média 10 minutinhos. Então fica aqui comigo até o final. Durante o vídeo, curte, comenta e compartilha. E hoje eu vou dar um spoiler sobre sábado, sobre o nosso festival de Natal. Amém? Então fica comigo até o final aqui. Perdoe ontem o áudio ficou ruim, ficou muito alto o instrumental de fundo e me perdoe, ficou ruim de ouvir ontem. Então vamos lá, estamos em Mateus capítulo 16, versículo 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Amém. Vamos parar por aqui. Amanhã a gente faz a outra parte. Imagine o seu líder hoje. Imagine você caminhando com Jesus. Jesus vira para você e fala: Para trás de mim, Satanás. É muito forte que Jesus... Na verdade, quem repreende quem aqui? Jesus repreende Pedro, né? O texto diz que Pedro chama Jesus à parte e repreende, né? Dizendo: Senhor, eu não vou permitir que isso te aconteça. E muitas vezes na vida nós escutamos, né? Aliás, e Jesus repreende ele, como dizendo: você só pensa nas coisas dos homens, você tem que entender que para eu cumprir o propósito do meu Pai, o propósito para o qual tenho aqui, o propósito para salvar a você, salvar a todos, o Ives que vai viver daqui quase 2000 anos, eu preciso passar pelo processo. Então afaste de mim, Satanás, você que quer as coisas terrenas e não quer que eu cumpra o meu propósito. Deus estava falando diretamente a Pedro, mas sim o que ele estava representando ali, falando, querendo retirar Jesus do seu propósito. E muitas vezes na vida nós recebemos alguns tapinhas nas costas, nós recebemos de que nada vai nos acontecer, e isso não é bíblico. Nós teremos aflições neste mundo, mas nós temos que ter bom ânimo, porque aquele que venceu a morte, aquele que nos dará vida eterna, salvação, é muito maior do que isso. E o prazer da salvação, a notícia da salvação para a vida eterna com Jesus, ela deve ser muito mais alegre, muito mais motivadora do que as aflições que nós passaremos, os vales das sombras em quais nós passaremos. Por tudo que nós passaremos aqui, a notícia de que Jesus voltará, ela deve ser mais animadora do que qualquer outra coisa, e maior do que a alegria na salvação nele deve ser maior do que qualquer tristeza que nós venhamos a passar. E muitas vezes nós escutaremos, né, alguém falando: isso não te acontecerá, você não precisa passar por isso. Como que o Senhor pode permitir um sofrimento assim? Isso nos forja, isso nos fortalece, isso demonstra a nossa humanidade. E se Jesus teve que passar, quem sou eu para não passar por tribulações, por momentos difíceis, por enfrentar tantos confrontos, principalmente quando a palavra me confronta, me eleva um pouco, me puxa para mais perto do Senhor, para mais perto do seu propósito. Isso vai doer, isso vai machucar, assim como Jesus, para cumprir o seu propósito,
ele sofreu muito. E ele teve o maior sofrimento ali na cruz, que inclusive na noite anterior ele pediu ao Pai que se pudesse passasse esse cálice adiante. Ele não estava falando de sofrimento físico, ele não estava falando da humilhação, ele não estava falando de tudo que ele haveria de sofrer ali, mas sim do maior sofrimento que ele poderia enfrentar, que era separar-se do Deus Pai. Aquele que desde a criação eles estavam sempre juntos, nunca antes havia tido essa separação, porque no momento que ele se entrega, é necessário ele separar-se do Senhor, porque senão ele não conseguiria cumprir o seu propósito na cruz. Então nós passaremos por isso e nós temos que crer que, assim como o Senhor disse para Pedro, você que está querendo me tirar do meu propósito, do centro da vontade de Deus, meu Pai, está sendo pedra de tropeço para mim e não está pensando nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Seria muita incoerência da nossa parte a gente viver uma vida super tranquila, uma vida sem nenhuma frustração, sem nenhuma tribulação. Se você está na vida e ainda está assim, não passou por nada disso, cuidado, você provavelmente está fora dos planos do Senhor. Você pode não estar em pecado, você pode não estar fazendo nada de errado, mas se você não passou por nenhuma tribulação, você não passou por nada que te confronte, que te puxe, que te estique mais um pouco, cuidado, provavelmente não está no centro da vontade do Senhor. Como eu não sou o Senhor, não sei, por isso eu falo provavelmente. Porque se você for na Bíblia, você vai ver que ninguém foi dessa maneira. Não estou orando para você passar por isso, mas a Bíblia diz que nós teremos aflições, que nós nos enfrentaremos muitas coisas por Ele, para Ele e com Ele, e isso é o que importa, porque independente de tudo que nós passarmos, o Senhor estará conosco. Ele também sofre quando nós sofremos, Ele chora quando nós choramos, Ele não tem prazer no nosso sofrimento, mas Ele se alegra em quem nós nos transformaremos, em quem nós seremos depois de passar por tudo isso. Então, essa palavra veio a calhar no final de ano, você pode fazer um balanço de tudo aquilo que você passou e você olhando para trás fala assim, cara, parece que eu não ia suportar isso. Parecia que era o fim, parecia que era um beco sem saída, parecia que não existia mais, mas o Senhor me fez passar por tudo isso, me permitiu passar por tudo isso, e eu vejo que Ele era comigo. E hoje eu posso agradecer ao Senhor por essas situações que nós passamos, por mais difíceis que foram, por mais dolorosas que foram, nós saímos mais fortes, mais revigorados e transformados, principalmente a nossa mente transformada pelo Senhor, a renovação da nossa mente, como dizem Romanos, e no ponto oportuno, no momento certo, o Senhor nos dá a paz que excede todo entendimento, que é como Estevão, quando você lê em Atos capítulo 7, se não me engano, 4 ou 7, acho que é o 7, a vida de Estevão ali, o primeiro mártir após Jesus, enquanto ele é apedrejado por pregar a palavra. Ele fala, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que está fazendo. E ele olhando para o céu, ele viu o Senhor ao lado de Deus Pai. E então a paz que excede todo entendimento é esse, é você saber que o Senhor é contigo
e que tudo aquilo que você está passando é para a glória dele, para cumprir o propósito dele. Mas Estevão morreu apedrejado, sim, mas ele morreu olhando para o Senhor, cumprindo seu propósito e com a paz que excede todo entendimento, a paz que só pode vir do Senhor. Você olhar praticamente todos, aliás, os 12 os discípulos de Jesus, com exceção de Judas, praticamente todos tiveram uma morte pesada, forte, um decapitado, um na cruz também, outro na cruz de cabeça para baixo, este Pedro falando, eu não sou digno de morrer como o Senhor morreu, então inverte essa cruz aqui, não tem problema. Alguns a espada, enfim, todos foram perseguidos por seguir a Jesus e estavam felizes e contentes por isso. Amém? Então, não se preocupe, não pense nas coisas dos homens e sim nas coisas do Senhor. Amém? E eu já ia me despedir, mas eu lembrei do spoiler. No sábado agora, você de Campinas e região aqui no estado de São Paulo, próximo nós teremos nosso festival de Natal aqui na Zion, das 10 da manhã às 18 da tarde. E nós teremos sala profética. Se você já participou de algum evento Zion ou Dunamis, você sabe do que eu estou falando. Se você não sabe, você vai ter um tempo em que você vai escutar algo diretamente do coração do Senhor para a sua vida. E é incrível, eu já passei por algumas salas proféticas nesse tempo, nessa temporada que nós estamos na Zion. A primeira foi na Zion Global Conference lá em São Paulo, em maio, e foi fantástico. Então, aguardamos você, sua família, seus amigos aqui no sábado. Vai ser um tempo precioso, das 10 às 6, diversas barracas e artesanato, bazar, yakisoba, espetinho, hambúrguer. Vai ter barraca de aromas, barraca kids, de fragrâncias. Teremos o Parque G52 também para a criança ter um tempo lá e você poder desfrutar um pouco mais do festival. Amém? O tempo já está estourado. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.